Bom, boa tarde a todos, ou bom dia para quem não almoçou ainda. Vamos ver se reconhece ali o HDMI. Mas, então, a ideia é a gente falar sobre o que nos trouxe pela Lallemand até aqui a decidir por uma fórmula ou outra de inoculante. Mostrar a especificidade das escolhas e, obviamente, com dados científicos, provar para vocês que aquela escolha é a mais adequada para aquele determinado desafio que existe na produção de silagem. Certo ou não? Não? Bom, vamos tocando aqui e deixa eu tentar aquele pendrive. Mas a ideia, então, é dizer que o custo de se produzir uma silagem boa ou ruim é o mesmo, mas o custo do nutriente dessa silagem é muito diferente. Né? O custo do NDT, o custo do ponto de proteína bruta ou da energia, se a gente estiver falando em NDT, ou energia líquida de lactação, é mais caro para a silagem que perde mais. E muita gente faz o custo que sai da lavoura, chega no silo e é ensilado, e a gente não tem realmente o custo imputando perdas no processo, imputando perdas de volume e de qualidade que fazem parte do custo total de alimentação. Tá? Então, a ideia é mostrar para vocês que esses processos têm desafios diferentes. A gente vai falar sobre a capacidade fermentativa de uma forragem ou coeficiente de fermentação e ver nos determinados materiais se é possível um desafio de fermentação ou se é um desafio de estabilidade aeróbica ou instabilidade aeróbica que geram esses resultados melhores ou piores. Aí. Certinho. Vamos lá. Primeiro, se a gente está falando de silagem e do processo de ensilagem em si, eu trouxe essas questões para a gente conversar e saber do risco que está inerente ao processo de produção de silagem. Sempre a produção agrícola, de agricultura ou de pecuária, está entre os trabalhos mais perigosos, entre o sexto, o sétimo trabalhos mais perigosos. Então, existem riscos, esses riscos são todos aqueles riscos que estão lá. A gente está vendo cada vez mais aumento de escala de produção de silagem, riscos maiores, acidentes, mortes. Infelizmente, talvez há uns 2 meses e meio, houve um acidente fatal numa fazenda importante ali próximo de onde eu vivo, que é em Piracicaba, em São Pedro. Um produtor que é veterinário, produtor de leite de 40, 50 anos, na produção, no dia a dia da fazenda, perdeu a vida na sua fazenda. Então, precisa ser alertado esse processo e o risco que está inerente à conservação de forragem.
Se fazer silagem se faz há muitos anos, há mais de 4.000 anos se faz um processo de conservação de alimento, né? Aqui a gente está vendo esse processo rudimentar sendo conduzido, alguma coisa estava sendo colhida, transportada e colocada dentro de um buraco para fermentação, né? E esse material ele era fermentado para ser consumido num momento de necessidade, tapava-se esse buraco aqui com fezes de animais, com terra, existia esse processo e isso se aprimorou, embora o processo de fermentação é o mesmo, né? O que a gente só avançou no conhecimento do que está relacionado a esse processo de fermentação. A gente vai falar muito de microbiologia, não quero entrar em detalhe tão grande assim, mas a gente precisa mostrar alguma coisa do que é feito. Isso é o que eu tinha falado, né? Nós investimos dinheiro, tempo, recursos para ter uma silagem e gostaríamos de ter aquela silagem lá e não essa silagem aqui. O Faé falou da Universidade da Pensilvânia, né, do estado da Pensilvânia. Esse daqui era um momento que eu estava lá nos Estados Unidos, justamente acompanhado lá do pessoal da Universidade da Pensilvânia. Nós fomos visitar uma produção de leite, eles estavam fornecendo essas silagens. Aqui é uma silagem de triticale, aqui era uma silagem de milho, né? Então existia aqui esse corredor e o silo de milho estava sendo consumido aqui às costas dessa parede. E havia uma reclamação muito grande para o pessoal de extensão da Universidade da Pensilvânia, que estava tendo problema reprodutivo, a gente viu o Tiago falando sobre isso, que estava tendo problema de micotoxinas. Então, a ideia de que nos Estados Unidos sempre tudo é bem feito, a gente se depara com situações que são críticas também lá. Tá? Essa foto é de 2007. Então, obviamente, o custo da minha tonelada de NDT ou da minha tonelada de energia líquida de lactação aqui é muito menor do que aqui, porque aqui tem perda de fermentação, tem perda de qualidade, e o custo que eu tinha do nutriente está muito mais caro nessa situação aqui. E o que faz parte dessas perdas? Todas essas rotas metabólicas fazem parte de perdas. A gente está acostumado a só considerar perda o que é aquilo que é visualmente ruim, né? Visualmente deteriorado, mas existem conversões que geram perdas, né? E só para a gente ter uma ideia, existem perdas por gases, que fazem parte de um grande percentual das perdas totais de matéria seca, né? Conversão de açúcares em ácidos, e esses ácidos geram alguns compostos intermediários que se volatilizam. E perdas do processo de produção, perdas relacionadas ao aquecimento da silagem, que impactam também significativamente no custo. Eu trouxe algumas contas aqui, perdão por o pessoal que está aí muito atrás, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Para cada 10 graus Celsius que se aumenta a temperatura de uma silagem, há uma perda equivalente na tonelada de matéria seca de 10 litros de leite. A energia que está sendo consumida, o combustível que está sendo consumido no aquecimento dessa silagem, geraria em uma tonelada 10 quilos de leite a mais, nesses 10 graus Celsius de temperatura. Ou seja, para cada grau Celsius de aumento da temperatura da minha silagem, quando exposta ao ar, tem um custo de 1 litro de leite, equivalente em energia de 1 litro de leite. Tá? Então, vamos colocar números nesse valor, dar valores a essas perdas. Cada grau Celsius que aumenta a temperatura da silagem tem uma perda atual aí de R$ 2,50, tá? Um custo de 1 litro de leite. Se esse combustível está sendo queimado antes no silo, ele não vai ser queimado dentro do rumen da vaca, tá? Então,
Muitas das vezes que a gente vai falar aqui, a gente vai falar em instabilidade aeróbica, porque essas perdas, em especial em silagens de milho, são muito mais importantes do que as perdas fermentativas propriamente ditas. E quando a gente estava conversando para delinear o que ia ser apresentado aqui para vocês hoje, na conversa com o Felipe Bogo, ele pediu para falar desse coeficiente de fermentabilidade ou coeficiente de fermentação. Isso eu quero posicionar para mostrar para vocês a diferença que a gente está vendo entre os materiais a serem ensilados. A capacidade ou coeficiente de fermentação, ele é diretamente relacionado ao teor de matéria seca e o nível de carboidrato solúvel. Então, quanto maior a minha matéria seca e maior o nível de açúcar que eu tenho para a fermentação, mais fácil é fermentar. E inversamente proporcional ao poder tamponante, ou à dificuldade de variar pH. Se a gente está falando em acidificação, seria a dificuldade de baixar o pH. Quanto maior o poder tamponante, mais difícil é a fermentação. E agora, vamos posicionar as forragens que a gente conhece. Se eu estiver falando de milho, sorgo, cana-de-açúcar, que obviamente não é o caso daqui, as características desses materiais favorecem a fermentação. E parte da resposta daquela grande questão que se falava, silagem de milho não precisa de inoculante, é porque a fermentação ocorre bem. Tem matéria seca adequada, tem nível de carboidrato adequado. Que não é amido, hein? Tem muita gente que pensa que o amido é usado na fermentação, ele não é. São carboidratos menores, mais simples. E o poder tamponante é baixo. Tá? Então, fermentação nesses materiais não é crítico. O que é crítico nesse material é o pós-abertura. É o aquecimento da silagem, a deterioração, a diminuição de nutrientes e o custo relacionado a essas perdas. Passando aqui para situações de vocês. Gramíneas de inverno. O crítico está no teor de matéria seca. Nós vimos aí a foto que o Dr. Faé mostrou do professor Bondan. Ele estava mascando uma haste de uma forragem que tinha altos níveis de carboidrato. Tá? Então, a fermentação também não é crítico. O que é crítico é o teor de matéria seca, a umidade muito baixa. A umidade muito baixa me faz utilizar de algumas ferramentas para melhorar essa capacidade de fermentação, uma delas é a pré-secagem, certo? Começa a complicar um pouquinho mais se eu estiver falando de gramíneas tropicais do centro-norte do Brasil, né, capins, forragens tropicais C4, tem, aliado a baixa matéria seca, alta umidade, muito menos carboidrato. São plantas eficientes em produzir massa e não eficientes em produzir açúcares de reserva, ou carboidrato de reserva, ou açúcares solúveis. Então crescem bastante, dá muita massa, só que em termos de qualidade e posteriormente fermentação é prejudicado. Tem um avanço muito grande em capins tropicais, na possibilidade de fazer pré-secagem de capim tropical, estruturas de produção de gado de corte no centro-oeste do Brasil, usando silagens de capins tropicais, muita coisa. Tá? Então, isso é um desenvolvimento muito grande que a gente vai ter na nossa pecuária, quando a gente começar a domesticar melhor esse processo de produção de silagens de capins tropicais. E, finalmente, colocando aqui em todos os grandes grupos de materiais, estão as leguminosas. Né? Leguminosas como
padrão aí, vamos falar da alfafa, né? Mas todas as leguminosas trazem características que são ruins para o processo de fermentação. Mas se faz bastante silagem de alfafa, se usa muito associada a pré-secado de alfafa com silagem de milho nos Estados Unidos, em outros países europeus, sim se faz, mas o risco é muito grande, o risco fermentativo é grande. Eu preciso baixar rápido o pH, né, com a necessidade de controlar Clostridium e enterobactérias, e eu não estou preocupado tanto no processo de instabilidade ou de aquecimento pós-abertura do silo. Isso posto, vamos ver como que tem sido o progresso no desenvolvimento de inoculantes e desses riscos fermentativos. Eu quero só trazer esse dado aqui que é recente do pessoal da UEM, o professor João Daniel, que trabalha com silagem, ele fez revisitou essa fórmula aqui, que anteriormente eu tinha mostrado para vocês, que era lá da década de 90, o pessoal da Alemanha que estudou, e isso se aplica a todas as forragens, e o professor João Daniel verificou quais são os parâmetros relacionados a silagens de capins aqui no Brasil, muito mais gramíneas tropicais do que as gramíneas de inverno aqui de vocês, mas o que ele viu? É que quando esse número aqui é superior a 40, tá? Tem uma boa possibilidade de fermentação. Se eu estou falando em 40 aqui e eu tenho o teor de matéria seca como um dos fatores, se eu tenho teores de matéria seca próximos de 40, eu já atinjo um bom coeficiente de fermentação. O que ele viu? Que a matéria seca é o fator primordial para essa forragem ser conservada. Ela é 2 vezes, quase 3 vezes mais importante do que o nível de carboidrato solúvel. É 15 vezes mais importante que esse nível, essa dificuldade de baixar o pH. E nesse cômputo aqui, ela é 2,5 vezes, ou seja, essa proporção entre carboidrato solúvel e poder tamponante é 2,5 vezes menos importante que o teor de matéria seca. Então, ajustando o teor de matéria seca, eu tenho uma boa capacidade de fermentar bem esse material. Tá? O ponto principal em qualquer tipo de silagem é a matéria seca. E as outras, obviamente, que as outras características desses materiais, eles influenciam no valor nutritivo. Se a gente estiver falando em silagens de milho de sorgo, por exemplo, à medida que eu tenho aumento do teor de matéria seca, tem concentração de amido, obviamente concentrando amido dilui fibra e assim por diante. Se eu estiver falando em capins tropicais, teor de matéria seca vai influenciar também a variação que eu tenho de qualidade de fibra e, obviamente, a proporção é inversa do que eu falei do milho. Né? Então, são esses pontos a serem considerados. O que eles observaram lá? Vejam aqui, ó. Aqui a capacidade fermentativa não está em 40, mas 400 significa 40, tá? Porque ele fez uma outra grandeza aqui nas unidades, tá? Mas aqui é 40%, aqui é 50%, aqui é 60%. 40% ele diminuiu o risco de produção de ácido butírico lá na ponta, 40% diminuiu o nível de nitrogênio amoniacal, lembre-se que a gente está falando em forragens tropicais, né? Isso é crítico, e 40% ele diminuiu o crescimento de Clostridium. Tá? Então, esses pontos são importantes para serem considerados quando a gente está falando, principalmente aqui para vocês em gramíneas de inverno. Vou avançar nesse, para a gente começar a falar de instabilidade aeróbica. Essa foto foi tirada nos Estados Unidos e mostra um processo de retirada da silagem. Parte do material era amontoado na base do silo para ser consumido no trato seguinte. Tá? E de um tempo a outro,
a gente tem um aquecimento daquela silagem que está exposta por ter maior ingresso de oxigênio e, consequentemente, um avanço no que é a temperatura da silagem. Aqui está em graus Fahrenheit, eu coloquei o equivalente a graus Celsius. O centro do silo aqui está a 13 graus Celsius e lá na ponta, aquela silagem que está amontoada está a 30 graus Celsius. Né? São 17 graus acima da temperatura teoricamente ambiente, que é a temperatura da silagem na cara do silo sem ser derrubada. 17 graus acima, 17 litros de leite por tonelada de matéria seca, o equivalente à perda energética. Façam as contas vocês aí, para a gente ver quanto que isso corresponderia. Está todo mundo usando IA, né? Eu joguei aqui na IA também para mostrar que existem micro-organismos que tentam puxar a estabilidade aeróbica para cima, que são as ditas bactérias heterofermentativas ou heteroláticas, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus hilgardi, mas existem bactérias que trazem a estabilidade aeróbica para baixo. E se a gente estiver falando em silagem de milho, esse é um risco que a gente não quer correr. Tá? São bactérias homofermentativas ou homoláticas que geram mais ácido lático. É muito bom para a fermentação, só que as perdas geradas pós-abertura são muito maiores do que bactérias heteroláticas. Eu vou mostrar para vocês isso. Por que da escolha das fórmulas serem diferentes para os determinados inoculantes? Vamos lá mostrar alguma coisa para vocês sobre isso. Isso daqui, eu não sei se nessa apresentação os vídeos que eu ia mostrar estão no final, porque a gente acabou usando o pendrive ali, eu tinha alterado a ordem, mas depois a gente vê os vídeos também. Aqui é uma outra forma de se medir a estabilidade aeróbica da silagem. É pelo pH. Muita gente, é muito mais fácil se fazer por temperatura, mas o pH também responde bastante. Então, silagens no pontilhado aqui são silagens inoculadas com Lactobacillus buchneri. Vocês veem que elas são estáveis, porque não tem variação de pH uma vez aberto o silo. Então, permanece níveis de ácido lático durante o processo. Esse ácido lático não é consumido, e como ele não é consumido, permanece o pH estável. À medida que eu tenho consumo de ácido lático por deterioração aeróbica, esse ácido lático é o ácido mais forte, ele seguraria esse pH baixo, mas ele é consumido, então o pH sobe. Então, silagens controle, que é o C aqui, ou silagens inoculadas com bactérias homofermentativas, que são as outras ali em quadradinhos, elas são estáveis inicialmente, mas uma vez aberto o silo, esse ácido lático ele é consumido, gera CO2, água, calor, e sobe o pH em função do consumo de ácido lático. Níveis de leveduras, que são responsáveis pela primeira onda de deterioração aeróbica na silagem. Nesses estudos de silagem de milho, ou de estabilidade de silagens, a gente expõe elas, silagens a uma temperatura constante e vê crescimentos de micro-organismos. Esses crescimentos são maiores ou menores, dependendo do nível de ácidos que tem nesse material. Aqui a gente vê de novo níveis controlados de levedura e de fungos. Tá? A gente se lembra aí da palestra do Tiago falando de micotoxinas, né? Fungos, toxinas de origem fúngica. Então, níveis baixos nas silagens inoculadas com bactérias heteroláticas, Lactobacillus buchneri, níveis mais altos na silagem sem inoculante ou inoculada com bactéria homolática, tá? Tanto de levedura quanto de fungos. E olha que interessante, as silagens não inoculadas aqui tiveram crescimento fúngico menor do que as silagens inoculadas com bactérias homoláticas. Então, não é só falar
que inoculante está sendo usado, que usa o inoculante, perdão, e sim qual é a fórmula de inoculante sendo utilizado, qual é o objetivo que eu quero. Eu quero maior estabilidade aeróbica ou eu busco uma fermentação mais adequada? Meu desafio é uma silagem de milho ou uma silagem de capim, ou de gramíneas, ou de leguminosas. Tá? Então, começar a dar nome aos bois sobre o que está sendo usado. Esse é bem interessante porque é com silagem de sorgo e eu estou confortável a mostrar esses dados, que todos os dados são com fórmulas nossas, tá? Então, mesmo as bactérias homoláticas aqui são fórmulas nossas, para a gente mostrar de onde partiu a escolha dos nossos inoculantes. Então, aqui está o nível de ácido lático, né? Obviamente, se usa Lactobacillus buchneri, tem menos ácido lático, porque esse ácido é convertido em ácido acético, que vai proteger após a abertura do silo. Mas silagens controle ou silagens homoláticas, de alguma maneira, tem mais produção de ácido lático. Só que são vários gráficos que eu quero mostrar. Mais lático, menos acético para essas outras silagens, menos lático lá convertido em ácido acético para silagens inoculadas com Buchneri. E isso traz uma resposta de maior estabilidade aeróbica quando essa silagem é aberta. Tá? Qual foi a silagem mais estável, independente do momento da abertura aqui? Os silos foram abertos 14, 28, 120 e 360 dias. Silagens mais estáveis foram as silagens inoculadas com Lactobacillus buchneri. Qual foi a segunda silagem mais estável? Silagem sem inoculante. Quais foram as silagens menos estáveis? São as silagens que têm bactérias homofermentativas nesse processo. Porque o ácido lático que é produzido nessa fermentação não é estável após a abertura do silo e traz resultado pior do que não colocar nada. E vejam vocês aqui, ó, esses inoculantes aqui de cor preta são associações de homolática e heterolática. E a gente pode pensar da seguinte maneira, eu tenho uma silagem que necessita fermentação, então eu preciso de um inoculante homofermentativo, eu tenho uma silagem que precisa de estabilidade aeróbica, então é mais adequado o inoculante heterofermentativo, que produz ácido acético. Então, se eu colocar um inoculante que tem as duas composições, é a melhor dos mundos para mim, mas não é isso. Né? A gente viu naquele cabo de guerra que essas bactérias homofermentativas trazem a estabilidade para baixo, mesmo quando o Lactobacillus buchneri ou outras associações estão presentes na fórmula. Aqui mostrando, né, obviamente no desenvolvimento dos produtos, estabilidade aeróbica precoce, 15 dias, 30 dias, mas ao longo do tempo essa estabilidade melhora, né, e essas diferenças são maiores. Existe um trabalho bem recente, esse é do ano passado, também que o pessoal da UEM de Maringá, o professor João Daniel, ele avaliou silagens fechadas por 520 dias e foi interessante porque em nenhum momento isso foi planejado, ele tinha lá alguns silos muito velhos na estocagem e o que ele avaliou é que existe benefício em diminuição de perdas de cerca de 1,5% de perdas de matéria seca, à medida que eu aumento cada dia da estabilidade aeróbica do silo. Então, se eu tenho duas silagens, uma de 1 dia e uma de 2 dias de estabilidade,
a de silagem de 2 dias de estabilidade, ou seja, tardou 2 dias para aquecer, 2 graus acima da temperatura ambiente, ela tem 1,5% de perdas a menos do que a silagem de 2 dias. Né? Para cada dia de aumento de estabilidade aeróbica, eu tenho uma redução em 1,5% de perdas fermentativas. Isso é parte do que foi falado até pelo Mano agora, em relação à digestibilidade do amido. Né? A gente sabe que há um aumento da digestibilidade do amido à medida que a silagem fica mais tempo fechada. E o que está mostrando aqui é que a melhoria na digestibilidade do amido em silagens de planta inteira de milho. Tá? Isso aqui eram forragens que chegavam lá na Exalc, em Piracicaba, e foram acomodadas num banco de dados. O que foi demonstrado? É que eu tenho um benefício de 10 pontos percentuais de aumento da digestibilidade do amido nos primeiros 30 dias. A cada dia melhora a digestibilidade do amido aí de cerca de 0,3%. Depois segue melhorando, mas numa taxa, numa velocidade muito menor. Tá? Então, sempre se pergunta, quantos dias eu tenho que deixar meu silo fechado? Para o processo de fermentação, a fermentação é estabilizada, vamos dizer assim, entre aspas, não levem isso como uma regra, nas primeiras semanas, 2, 3 semanas. Mas eu tenho um benefício muito grande de esperar 30 dias, pelo menos, para abrir o silo, porque isso daqui são 10 pontos percentuais. 10 pontos percentuais representam quase 14% de milho nesses primeiros 30 dias. O que passa, né? Opa, perdão. Aqui 2 grãos de milho, 1 grão flint, 1 grão dentado, que o Mano também mostrou aqui, 1 grão duro, 1 grão farináceo. Depois de 8 meses, a foto microscópica dos grânulos de amido, que eram assim, muito mais densos, muito mais unidos, passaram a ser daquela maneira, um pouco mais soltos. Mesmo o grão de maior digestibilidade dos Estados Unidos, ele também está mais solto. O que ocorre nesse processo? Uma degradação de uma proteína que no milho chama zeína, que é a prolamina, que é um cimento que impede a digestão do amido num primeiro momento. À medida que esse tempo passa, que nós vimos no gráfico anterior e nessas fotos, esse cimento vai se rompendo e torna o material mais digestível. Tá? Isso é comum em silagens de grãos, silagens de planta inteira, onde o amido está presente, inclusive nas silagens de inverno de vocês. Nós vimos aí, silagem de 35% de amido, né? E quem é responsável por esse aumento da digestibilidade? Analisaram isso. Quase 2/3 dessa ação, quem faz são as próprias bactérias. Se a gente perguntasse isso antes dessa data aqui, 10 anos atrás, 2017, todo mundo falaria que são os ácidos produzidos na silagem que melhoram a digestibilidade do amido, mas não é. É uma ação microbiana, principalmente microbiana. Bactérias, 60% desse papel. Enzimas do próprio grão, que daí são produzidas por bactérias, produzidas por fungos, 30%. Ácidos orgânicos, 5%. Tá? Então, o processo microbiano ele é bastante importante. E dentre essas bactérias, as bactérias heterofermentativas, que são essas que melhoram a digestibilidade, a estabilidade aeróbica, parecem ser mais eficientes.
Olha o caso aqui, ó. Bactéria heterofermentativa, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus hilgardi. Melhoria da estabilidade aeróbica. O quanto isso impacta na digestibilidade do amido? Trabalho feito lá em Lavras pelo professor Tiago Bernardes. 9 pontos percentuais, silagem de espiga, tá? Snapilage lá, ó. 9 pontos percentuais. Que é isso, né? É o equivalente a uma saca e meio de amido por tonelada de cada grão ensilado. Tá? Se a gente estiver falando em grão de milho ou grão reidratado, silagem de grão úmido ou grão reidratado, é o equivalente a 90 quilos por tonelada de material ensilado. Trouxe umas contas aqui, antes de terminar e passar adiante aqui a nossa conversa. Um boi consumindo lá 10 quilos de silagem de espiga, 100 dias. O trabalho lá que eu mostrei para vocês tinha 60% de matéria seca, silagem de espiga, com 52% de amido. Se a gente fizer lá 1 tonelada vezes 60% vezes 52, o equivalente em amido são 312 quilos que o animal consome em 100 dias de confinamento. Aqui eu trouxe de confinamento. Os dados da pesquisa do professor Tiago, 9 pontos percentuais de aumento. Isso representa aí 28 quilos de amido, 9% de 312. Colocando números na saca de milho de R$ 64,00, 88% de matéria seca, 70% de amido, são 37 quilos de amido, R$ 64,00 dividido por 37, dá para cada quilo de amido R$ 1,73. 28 economizados aqui dá R$ 48,00. E para inocular 1 tonelada, custou 7. Em benefício de melhoria da digestibilidade ou degradabilidade do amido, 7 horas de incubação ruminal, retorno de 6:1, melhor estabilidade aeróbica, menor diminuição de fungos, menor risco sanitário. Daqui eu vou avançar para a gente finalizar e mostrar alguns ver para quê. Esse aqui é para a gente mostrar a estabilidade aeróbica. Vão ter 2 silagens, uma inoculada, a outra não, lado a lado, e mostrando temperatura e pH, como eles variam em função do tempo de exposição ao ar. Está filmado em 48 horas. Deixa eu ver se... Você pode tentar, por favor, aí, iniciar, cara, por gentileza? Deve abrir ali o... Tenta tirar o cursor ali para... Tirar o cursor, ele não... Aqui, ó. Tem um vídeo nele? Tentar tocar aqui, peraí. A vocês, para vocês verem, isso está no YouTube também, mas dá para ver a diferença em crescimento fúngico
em melhoria da estabilidade aeróbica, tanto em relação à temperatura quanto na variação de pH, e também nesse terceiro vídeo aqui de consumo ou preferência de consumo em silagens inoculadas. Tá? Com isso, eu agradeço mais uma vez, deixo meus contatos se tiverem alguma dúvida, se quiserem os vídeos inclusive, e agradeço e parabenizo a Sultec, na pessoa do Felipe, do Mesomo, Leonir e Juliano e demais colaboradores aí pela organização, e agradeço o convite de estar aqui. Muito obrigado a todos.